Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, assumo a tribuna dessa casa para comunicar que a partir da manhã começamos a presidir os trabalhos da Subcomissão da Infância, do Adolescente e da Juventude, no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, e essa comissão terá como relatora a senadora Patrícia Gomes. Nela pretendemos unir esforços no sentido de colocarmos a juventude na agenda política brasileira. A participação do Legislativo é necessária porque, do ponto de vista das políticas públicas, o Brasil não criou uma tradição de políticas dedicadas aos jovens, com exceção daquelas que tratam da educação formal e da aprendizagem profissional. São ações importantes, mas que precisamos aprofundarmos nosso conhecimento sobre as condições dos jovens e articularmos a disseminação de experiências exitosas nesta área e os seus resultados. Mesmo com a mudança do perfil demográfico que vem ocorrendo no país, ainda temos 48,6 milhões de jovens entre 10 e 24 anos, o que representa 31% da população total. E apesar desse segmento ter atualmente um acesso mais amplo à escola e uma escolarização mais elevada, ainda permanece uma porção considerável de jovens entre 15 e 19 anos com menos de 4 anos de estudo, ou seja, 19%, taxa que chega a 37% no Nordeste, segundo dados do IBGE. No ensino médio regular, podemos comemorar o avanço do número de matrículas, que chegaram a 8,7 milhões e a expansão de 78% entre 1994 e 2002. Registrou-se ainda o ingresso de cerca de 1,4 milhões no ensino médio supletivo. No entanto, o Brasil ainda tem uma baixa taxa de matrícula bruta nesse segmento de ensino, cerca de 74%, ficando abaixo dos países como a Argentina, com 76%, e Uruguai, com 81%. É fato que a maior parcela de investimentos em projetos ligados à juventude teve origem em iniciativas de organizações filantrópicas e não governamentais, voltadas, porém, para jovens em situação de risco ou desvantagem social. Em geral, poucas oportunidades são oferecidas aos jovens das camadas populares para desenvolverem as suas habilidades. Como disse, as ações ficam restritas à escola e a uma vida cotidiana em seu próprio bairro. E por muito tempo se pensou que a melhor educação para jovens mais carentes seria aquela voltada para o trabalho. Em consequência, esses jovens, da sua maioria, não chegavam a concluir o ensino fundamental e ingressavam precocemente no mercado. A professora Maria do Carmo Bran, PUC São Paulo, lembra ainda que no Brasil fomos cúmplices da ideia de que as elites jovens mereciam uma educação acadêmica voltada a capacitar lideranças empresariais, políticas, científicas e culturais. No verso da moeda, para jovens adolescentes, filhos de trabalhadores, nos acostumamos a aceitar e acreditar que a educação para e pelo trabalho era a melhor opção, com o intuito de formá-los e socializá-los. Aceitamos, assim, um sistema desigual e injusto. Além disso, temos ainda os dados preocupantes do Ministério da Saúde, revelando que cerca de 16% dos adolescentes brasileiros entre 16 e 19 anos já utilizaram algum tipo de droga, que os jovens estão iniciando a vida sexual cada vez mais cedo e que 1 milhão de adolescentes no ano de 2002 tornaram-se mães. Senhoras e senhores, os imperativos éticos de responsabilidade social e da solidariedade determinaram a criação da Subcomissão da Infância e da Juventude para que se faça uma profunda reflexão sobre as alternativas de superação das desigualdades socioeconômicas que reproduzem nesta população. É necessário garantir a integração entre as políticas de educação, saúde, assistência social, cultura, formação profissional, renda, lazer, esporte e emprego. Da mesma forma que se torna urgente articular as políticas setoriais de inclusão social
com as políticas de desenvolvimento sustentado, sem as quais não é possível oferecer perspectiva de melhoria de vida para a juventude. A inclusão social de jovens e adolescentes, principalmente pobres, requer deste Parlamento uma ação efetiva capaz de fortalecer a criação de um sistema de políticas públicas para jovens e adolescentes, uma vez que as políticas universais ainda não foram capazes de responder às necessidades deste grande contingente populacional. Além do mais, a desarticulação entre as políticas setoriais, inclusive pela inexistência de uma coordenação nacional, limitam o potencial das iniciativas existentes e agrava essa situação, ainda mais o fato de que os orçamentos autorizados pelo Congresso Nacional para as políticas sociais dirigidas aos jovens são muito limitadas, além de terem uma pequena execução pelo poder público. Era o que eu tinha a dizer e quero dizer que a partir da manhã essa comissão permanecerá acompanhando a política do primeiro emprego, acompanhando a inserção do adolescente em políticas públicas para sua reabilitação e acompanhando principalmente a ação que diz respeito ao combate à mortalidade infantil, o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes e principalmente uma ação determinada em relação à juventude para que ela seja afastada do crime organizado e para que possamos aqui nessa casa dar um grito de alerta para que antes de pensarmos em colocar os jovens brasileiros nas cadeias, nós precisamos construir escolas e fazer com que ele tenha uma situação de atenção especial da sociedade. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigada.